Gratidão não, né? Não sei o nome, só pode ser sua graça, acho que é gratidão, né? Não sei. Mas vamos primeiro deixar a escritura aberta aqui, porque eu senti que o Espírito do Senhor tem tocado muito nesse assunto do arrebatamento, das eras da igreja, né? Até o irmão Marcos tocou uma parte na terça-feira, não deu para completar, quem sabe amanhã dá para continuar, Marquinhos? Esse assunto da era da igreja? Provavelmente sim. Então, vamos ler aqui, você vai dizer assim, as Tessalonicenses capítulo 4, só a parte do arrebatamento. Talvez você diga, mas não tem nada, isso não tem a ver com as eras. Tem, você vai ver que dentro desse acontecimento, como tem a revelação das eras, as eras, os selos. Vamos ler antes da gente cantar o hino, depois a gente canta o hino, tá? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, se eu não me engano, né? Eu acho que muitos irmãos já sabem até de cor, né, esse texto, né? 15 até o 18. Porque isso aqui é uma promessa, é uma profecia, é uma promessa para a igreja. A igreja, ela é arrebatada sim. Fala-se em arrebatamento, mas ela foi nos ensinado uma forma errada sobre o rapto, né? Tudo bem que alguém pode estar num carro, seu corpo ser transformado, ele vai num avião, tudo mais e tal, mas não se explica o que acontece antes para esse arrebatamento. Só diz que as pessoas estão lá em casa, no carro, no avião, no trem, sei lá, e sai desgovernado, e a pessoa é levada. Antigamente nós tínhamos até a visão de que anjos viriam fazer aquele corredor de luzes, e os santos eram tirados da terra, levados. Mas a gente vai aqui à Escritura, mediante a mensagem que veio para nós, e Paulo explica aqui, pelo Espírito do Senhor, falando o que acontece antes desse arrebatamento. Isso quer dizer, antes desse acontecimento não tem arrebatamento. Mas como que acontece? E o que está acontecendo agora? Parte dessa profecia já aconteceu, outra parte está se cumprindo, entende? E nós precisamos saber, nós precisamos se localizar, a igreja precisa saber, se situar na Escritura com o tempo que nós estamos vivendo, para que a gente saiba como se comportar. O tempo está passando muito rápido, né? Deus está segurando por causa do eleito, o último eleito tem que entrar. Mas vamos ler aqui, para depois você sentar para cantar o hino. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 até o 18. Ele fala sobre primeiro dos que morreram, as pessoas que morreram, e fala para os irmãos que não se entristeçam, para que não se entristeçam, né? Como os demais que não têm esperança. Agora ele volta para os irmãos, ele está falando do assunto lá de fora, e agora ele explica para esses irmãos que não tinham ainda um esclarecimento sobre isso. Aí ele diz aqui no versículo 15: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos que dormem. Então ele está dizendo que tem pessoas vivas para a vinda do Senhor. Não preceder quer dizer, não impede os que dormem. Então tem gente que vai vir antes desses vivos serem transformados. Versículo 16. Aí ele diz, porque o mesmo Senhor, ele está dizendo para eles, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então o alarido não é tocado no céu, ele desce do céu. Nessa descida do céu desce com um alarido, aí com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aí depois desse acontecimento, ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a ressurreição que vai haver é só dos que morreram em Cristo. Aí versículo 17: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então para pensar nisso, você vai se juntar a eles, as pessoas que serão ressuscitadas, você se junta a eles, e depois desse ajuntamento a eles, diz, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E depois disso, Paulo, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Que preciosidade, né? Oremos. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Por tudo que já foi falado, pelos hinos cantados, pelo ambiente aqui, Senhor.
como aquela irmã pôde sair aqui de um culto tão rápido, até uma mensagem assim, mais para a igreja, mais profunda, e ela se sentiu tão bem. É o ambiente que é criado aqui, Senhor. Então nós fazemos o culto, cada um aqui é responsável pelo culto, e nós te damos graça por podermos estar aqui. Assim, Senhor, como ela sentiu bem, sua alma sentiu, ó Deus, que cada irmão e irmã seja cada vez mais edificado em cada reunião, e sejam curados seus corpos físicos. Tenha fé em Deus, porque em cada reunião que você está indo, como o irmão já orou, ele já tem te sarado. A tua cura pode chegar a um momento que você nem espera. Daqui a pouco você pode começar a dizer, cadê aquela dor? Cadê aquilo outro? Porque Isaías disse, por suas pisaduras fomos sarados. Então Deus está curando em todas as reuniões, em todos os cultos, pelo poder da palavra. Ó Deus, assim, ajuda os teus servos nesta hora, teu povo, os pastores que estão pregando, essa igreja, os irmãos. Ó Deus, quem sabe essa pode ser a última reunião? Nós não sabemos. Chegará um dia quando as portas se fecharão pela última vez. O irmão Luiz Carlos fechará as portas pela última vez, junto com o irmão Daniel, aqui da igreja. A Bíblia será fechada pela última vez. Tudo estará terminado e estaremos na presença do Senhor. Por isso, Deus, dá condição aos nossos corações. Tira tudo aquilo que nos impeça de estar ali, Pai, que possa nos impedir de estar ali. Obrigado, continue conosco. Ajuda-me, ajuda os teus servos, em nome de Jesus Cristo, com perdão de todos os nossos pecados. Amém e amém. Ah
Glória a Deus por isso, né? Deus seja louvado. Eu vou diretamente à mensagem. Eu quero ler um pouquinho com os irmãos aqui o resumo das eras da igreja. Um resumo das eras da igreja, que fala sobre esse assunto dessas 7 igrejas, né? E que são gentias, nós já aprendemos isso. Mas isso é um assunto de suma importância para nós, porque isso está tratando da noiva de Jesus Cristo. Nós acabamos de ler aqui que Paulo está dizendo sobre um grupo que está dormindo no Senhor e um que está vivo. Então você já pode chegar à conclusão disso pelas escrituras, porque a profecia tem que ser analisada, o tempo, o que está sendo dito, né? Como diz a virgem conceberá e dará à luz um filho, na sua primeira vinda. E então, quando aquela moça apareceu grávida, na verdade, o anjo apareceu a ela, falou com ela que o Altíssimo faria sombra sobre ela. E quando ela apareceu grávida, até José esqueceu da escritura, né? As pessoas se esquecem da profecia. E o povo esqueceu, por isso eles diziam que Jesus era filho ilegítimo, que Maria engravidou antes de casar com José. Mas esqueceram-se que na profecia foi dito que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. Então Deus cumpriria essa profecia, e foi cumprido lá em Maria. E as pessoas esquecem da profecia para o dia, e quando ela acontece, as pessoas acham aquilo estranho. Que coisa é essa, né? Que evento é esse? Que mensagem é essa, né? Por que eles estão pregando tal coisa? Aí se espanta com isso e taxam o cumprimento da profecia por dia, dando nomes ruins até mesmo, né? Como Jesus foi chamado até depois que ele estava já operando seu ministério, expulsando demônio e tudo mais, né? E fazendo sinais e prodígios. Eles diziam que ele expulsava pelos príncipes dos demônios. Por quê? Como não se encaixava com a sua maneira de ver, então ele foi criticado, não foi aceito. Mas a questão, quando você vai à escritura, você não está vendo, não está sendo a minha maneira de ver, a maneira de ver de vocês, da igreja, de cada um ou de algum outro pastor. Quando é a escritura, você tem que ver, é a maneira que Deus disse que vai fazer. E quando Deus disse que vai fazer uma coisa, independente que eu ache que aquilo tem que ser feito desse jeito ou não, ele vai fazer, porque ele é Deus e ele vai por sua palavra. Amém? Então aqui está, ó. O arrebatamento, ele tem etapas. Por exemplo, nós já podemos dizer que o arrebatamento, ele já começou. O arrebatamento não é assim, irmão, começou o arrebatamento agora, não abrir e fechar de olho, pronto, já fomos embora. Ele já começou. Então, nós estamos dentro de cumprimento de profecia. Mas se você não estiver atento e pedir a Deus, nós esquecemos. O mundo está dentro do cumprimento de profecia. O sistema denominacional está dentro de uma profecia, eles não sabem. A forma de que eles agem, a maneira de que eles agem, né? A profecia fala da igreja de Laodiceia, dizendo que a igreja de Laodiceia, ela diz que não necessito de nada, sou rico e não necessito de nada. Então está dizendo que são pessoas que já têm o suficiente, não precisam de nada. Em contrapartida, a carta para a igreja de Laodiceia é a carta lamentável estado, né? Que diz pobre, miserável, cego e nua e cega. A condição mais miserável de Laodiceia é porque ela está cega. Porque uma pessoa cega, ela sabe que está cega, ela pede ajuda. Laodiceia está cega e não sabe que está, então está num estado realmente miserável. É uma profecia que está se cumprindo lá. E a era que a palavra, né, Cristo, ele diz, escrevendo quando o Espírito escreve a era de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz
E ninguém que está, agora você vê, ele era para estar aqui no púlpito da igreja, ele era para estar dentro da igreja, eis que estou à porta e bato, ele era para estar dentro da era. Mas veja bem, olha o que aconteceu, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, né? Então ele está do lado de fora. O que aconteceu? Se ele está do lado de fora, e ele que é o nosso Senhor, ele está andando no meio das 7 eras da igreja, a Bíblia fala, se ele está do lado de fora, ele foi posto do lado de fora. Tanto é que quando bate, ninguém bate numa porta de uma casa de dentro para fora, é de fora para dentro. Ele estava do lado de fora, e ainda dizendo, se alguém dentro da era ouvir a minha voz, então, observe o que está acontecendo, olha o estado desta era. E agora, aqui no dia de Paulo, você vê que até Paulo sendo um profeta, mas Paulo, quando vai falar da ressurreição e do arrebatamento, Paulo está dizendo, em outras palavras, a profecia está dizendo assim, gente, esse arrebatamento, ele não dá só com um grupo de pessoas. Tem gente que está viva sobre a terra e tem gente que já partiu no Senhor. Mas os que partiram no Senhor não sobem direto de lá, quando eles vêm na ressurreição, seus corpos transformados. Eles não vão direto ao encontro do Senhor, e esses daqui também não vão sem eles. Então, é uma parte nossa que está dormindo. Tem uma parte da noiva, durante 7 eras, que ela está dormindo no Senhor. Mas Deus não leva eles para depois vir buscar a gente. Eles serão ressuscitados, e Paulo disse que nós não precederemos, não impediremos. Eles vêm primeiro, mas nós os veremos, porque Paulo disse que quando sobe para encontrar com o Senhor, você vai estar junto com eles. Então, agora você observa que ele não detalha aqui, não detalha tudo nessa carta, mas se eles vêm depois de séculos, muitos deles já, e muitos anos, né? Lá, 2.000 anos quase, seus corpos, não existe mais nada de seus corpos, e eles vêm de uma forma que eles vêm para o rapto. Então, apesar dos 16 elementos, eles vêm num corpo glorificado, num corpo transformado, e eles chegam, você vê que o corpo que eles vêm, chegam, eles entram nessa dimensão, para que nós os vejamos, e Paulo diz que eles sobem e encontram com o Senhor, estarão para sempre com o Senhor. Como que eu e você, nesses corpos nossos, adoentado, que sujeito a doença, né, que a misericórdia de Deus nos cura, corpo limitado, que se cansa e tudo mais, como nós se juntar a pessoas que virão com seus corpos glorificados e subir e encontrar com o Senhor nos ares? Mas logo você entende que não está tudo aqui, mas lá em Coríntios ele diz, Coríntios 15, né? 2 Coríntios 1, não lembro bem, ele disse, nem todos dormiremos. Aí ele volta a esse assunto desses que partiram. Nem todos dormiremos, mas ele disse, mas todos, aí inclui tanto esse como aquele, mas todos serão transformados. Glória a Deus. Ante a última trombeta. Então, olha, por isso Paulo fala, consolem uns aos outros com essas palavras, né? Então, nós estamos prestes a esse arrebatamento. Por que, pastor, nós estamos já próximo desse arrebatamento? Nós, mais uma vez, afirmamos pela palavra do Senhor, porque o arrebatamento já começou. Então, outra vez você diga, mas tem gente já subindo, tem gente sendo arrebatado, tem gente já subindo. Não, o arrebatamento já começou, porque o arrebatamento começa, como nós já aprendemos aqui, ele começa com o mesmo Senhor descendo com um alarido. Então, sem esse alarido, não tem ressurreição de santos e nem transformação dos que estão vivos. É preciso que esse alarido chegue na terra. Agora nós aprendemos que se é um alarido, é o quê? A igreja sabe, alarido é uma mensagem. E uma mensagem tem que estar na boca de um profeta, um mensageiro. Então você já, esse Senhor só vai descer com uma mensagem no tempo de um profeta. E na era que nós vivemos, foi nos prometido um profeta? Não foi? Amém? Então, esse alarido será ecoado, mas o alarido é do Senhor. Eu vi alguém dizendo assim, o irmão Brana, ele abriu os selos. Gente, irmão Brana não abriu os selos. Vamos voltar um pouquinho ao assunto passado. Quem abriu os selos, irmão, lá no capítulo 5? Foi o Senhor. Não foi o Senhor, mas de que forma ele estava? Quem abriu os selos? E como ele apareceu para abrir os selos? Não foi um cordeiro, não foi? Então, mas esse cordeiro é quem? Não é Jesus Cristo? Então, foi o cordeiro, porque foi perguntado no capítulo 5 se havia alguém digno no céu, na terra e debaixo da terra. Então, nenhum homem poderia abrir o selo, como o irmão Brana foi bem claro ao dizer, eu não sei. Ele até dizia, quando ele pregou o primeiro selo que Deus deu a ele disse, eu não sei o que é o segundo selo, gente, eu não sei.
E ele disse, eu preguei sobre os selos, eu peguei dos melhores estudiosos da época, preguei sobre o selo, e ele disse, quando ele veio me trazer, eu estava a milhas e milhas de distância. Se ele não chegasse ali para trazer para ele, ele cometeria um grande erro. Então, o irmão Branham não abriu os selos. Quem abriu os selos foi o Cordeiro. O irmão Branham foi o mensageiro desse selo para a igreja. Ele trouxe os selos abertos para a igreja. Mas quem abriu foi o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Porque o livro estava nas mãos de Deus, o livro de redenção. Agora, a prova de que os selos foram revelados é que os mistérios foram abertos à igreja. Sabe os mistérios de Deus? Estava contido nesse selo. Então, essa mensagem chegou, ela está na terra. Ela está na terra e está juntando a noiva. Está juntando a noiva. Então, o alarido, o Senhor desceu. Agora, veja bem, se o Senhor desce com uma mensagem, tem que ter um mensageiro. Se tem um mensageiro, você diz, aonde esse Senhor desceu? Aonde ele estará? Ele estará em um mensageiro, tocando esse alarido e chamando os seus filhos. Agora, preste bem atenção. As pessoas, às vezes, você fala, o Senhor desceu, o Senhor desce com uma mensagem, né, como o profeta disse, Apocalipse 10 é a vinda do Senhor. Aí alguém disse, o Senhor vem fisicamente ali? Ele já veio? Se ele já veio, o mundo teria que estar em tribulação, as vigilâncias e tudo mais, teríamos que ter um milênio pela frente. Irmão, ele desce em um mensageiro, ele está com uma mensagem. Essa igreja precisava dessa mensagem. Nós vimos na carta à era de Laodiceia, quando o profeta fala do mensageiro de Apocalipse 10 e 7, diz que ele teria duas coisas a fazer. Seria restaurar a fé dos filhos aos pais e revelar o segredo dos trovões contido dentro dos selos. Né? E ele diz que por meio disso que a igreja terá fé, literalmente, para ir no arrebatamento. Então olha o que Deus está fazendo com essas mensagens. Agora temos que ter muito cuidado, a localização, situar a igreja, para a igreja saber aonde está, senão a igreja pode ficar, nós podemos dizer, eu estou na mensagem, muito sistema denominacional diz, eu sou da igreja tal, eu estou na era tal, tem gente que fala, eu sou luterano, eu sou wesleyano, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmão, nós não somos isso, aquilo, nós somos de Cristo Jesus. E Cristo é a palavra da hora, do dia. Nós precisamos saber qual é a profecia para esse dia. E saber se estamos na estação certa, né? Como o irmão orou, colocar a gente na estação de arrebatamento. Esse dia eu tive que ir lá resolver um problema no Detran, e há muitos anos que eu não ando de metrô, né? Tem gente aqui, quem está acostumado a andar de metrô aqui, levanta a mão. E aqui, tá vendo? Marquinhos, todos os carros, né? Rapaz, o negócio, né? A gente vive no centro da cidade, mas não anda de metrô, né? Pega a barca, vai para o trabalho, aí tinha que pegar o metrô. Rapaz, aí você tem que se informar. Aí chegou na estação ali da Carioca, né? Da Carioca, aí eu queria ir lá para Presidente Vargas, né? Uruguaiana, estação Uruguaiana. Aí você fica olhando, atento, aí vem aquelas luzinhas avisando, aí metrô indo lá para Zona Sul, lá Botafogo, né? E tudo. Aí começa a aparecer, aí avisando, acende aquela luz, metrô em direção ao Uruguaiana e tudo, em 3 minutos, você tem que ficar atento, porque eles são muito rápidos, né? Aí daqui a pouco, aí fica acendendo 3 minutos, aí daqui a pouco vem, aí está chegando, aí vem um aviso, não passa a faixa amarela, é perigoso e tal. Daqui a pouco, realmente, em 3 minutos, ele chega ali, você entra e ele te leva, você solta na estação, conforme foi. Agora tem um metrô que passa antes e não é para lá. Se você pegar o metrô errado, e se você virar do outro lado e pegar, você está no metrô também, aí você vem pegar o metrô para cá, pega o metrô lá para Botafogo. Aonde você vai achar a Presidente Vargas? Aí tem que voltar. Aí você tem um horário ou a complicação que dá. Então, é o metrô, são as estações, mas é preciso você se orientar para onde você quer ir. Ah, não, então desce a escadaria ali e vai para lá e fica de olho no painel. Em direção, a Zona Sul que você quer ir, direção Zona Sul, Botafogo, fica ali, fica atento que vão te dar 1 minuto. E a igreja? A igreja precisa saber para onde nós estamos indo. Paulo disse que nós encontraremos com o Senhor nos ares, consolado nos outros com essas palavras. Então é dito na profecia que tem que ter uma mensagem. É dito pelo mensageiro que há uma mensagem, há uma palavra que traz fé de arrebatamento. Eu não posso chegar, pegar as mensagens aqui e dizer, toma gente, toma. Dentro das mensagens está a fé de arrebatamento. Sim, está a fé de arrebatamento. Mas não é dentro das mensagens
o livro em si, você começar a ler. Porque na verdade as revelações contidas ali. Mas o que Deus fez? Deus estava no mensageiro trazendo a mensagem. Mas ele prometeu que teria uns ministérios na frente, não com outras mensagens. Mas lá no livro do Apocalipse diz que eles iam reprofetizar, quer dizer, a mesma mensagem. E o mensageiro entendeu isso. Ele disse: eu estou plantando a semente. Virão homens após mim que trarão luz a isso. Ou seja, explicarão isso para o povo. Mas tudo isso é o Senhor que desce no mensageiro. E agora está no quinto de Efésios. E está em sua igreja também. E ele levará embora daqui. Glória a Deus. Porque o mesmo que prega é o mesmo que ouve. Ou seja, no mesmo instante que ele prega, ele vem em você e ouve para entender o que ele está pregando. É pelo Espírito, né? Então, já que agora vamos ver se a gente consegue. Nós já vimos um pouquinho disso aqui, que aqui tem muita coisa aqui dentro. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 até o 18, principalmente o 15 e 16, tem muita coisa aqui dentro, com a descida do Senhor, com um alarido, porque dentro desse alarido tem eras da igreja, como o Marquinhos estava pregando na terça-feira. Eras da igreja, era o tempo que a igreja teria na frente, acontecimento, reformadores, tudo mais e tal, período que passaria. E dentro desse movimento da era da igreja, cumpre-se também selos, né? São coisas que vão acontecer, os selos aconteceram. Então, dentro desse versículo aqui está a era da igreja, os selos. Olha, veja, que Paulo, olha o que acontece. O Senhor desce com a mensagem, ela chega até o profeta vem correndo com a mensagem, traz para a noiva é preparada. Dentro dessa mensagem, está toda essa mensagem que você tem ouvido, tem lido, está as eras, está os selos, as revelações de todos os mistérios. A noiva é preparada. Veja bem, os que estão dormindo em Cristo são despertados depois da noiva chegar a essa perfeição. Aí vem, se encontra com ela e vão subir ao encontro do Senhor. Então, na verdade, se ele não descesse, ninguém poderia subir, irmão. Nós estávamos tão distantes da palavra, tão distantes da coisa original, tão distantes da plataforma de rapto, que nós estaríamos todos confundidos. Satanás, por forma religiosa, tinha nos aprisionado e nos mantido longe, tão longe, que a Bíblia diz que a profecia da era de Laodiceia, que fala da cegueira de Laodiceia, é uma escuridão tão terrível, escureceu tudo. Como nós poderíamos pregar e ensinar coisas dentro de uma escuridão religiosa, além do pecado lá no mundo? Mas Deus prometeu, desde o Velho Testamento, que haveria luz nesse entardecer. E nós podemos falar hoje com clareza, nós podemos dizer o quê? Quem é o nosso Deus, que é um único Deus, que o seu nome é Senhor Jesus Cristo, que somos batizados no seu nome, que conhecemos os mistérios, seus segredos, seus planos e tudo mais, por causa da luz desse dia que chegou para nós. E como cantamos, só pode ser a sua graça. Amém? Então eu vou parar aqui um pouquinho. Vocês acharam aí? Eu dei um tempinho para ver se resumo das eras da igreja. Eu vou pegar só, não vou ler muita coisa, mas no início, só para que a gente tenha um entendimento. A era da igreja está, quem leu aqui, em Apocalipse capítulo 2. Quando vocês estão procurando um resumo, eu vou... Oi? Não, a brecha não. Um resumo das eras da igreja, logo no início. Não conseguiu não? Será que não tem aí no aplicativo? Que depois da igreja de Laodiceia tem esse resumo. Ele faz um resumo para falar sobre as eras da igreja. Aí fala bem rápido, né? Assim, faz um bom resumo e fala. Então foi adicionado aqui nesse livro das eras da igreja. Aqui está um resumo das eras, tá? O nome é resumo das eras. Achou não, né? Eu pensei que tivesse nesse aplicativo. Não tanto aí no livro, né? Tem no aplicativo, mas tem que entrar na página da mensagem, tem livro, não está escrito livro. Tá. Então é lá no final, é o último. Antes é o penúltimo. Antes do finalzinho lá da configuração. Aí está livros, aí entra nas 7 eras da igreja, aí vai estar lá no final das 7 eras da igreja. Entendeu? É o resumo das 7 eras. Isso, é o resumo. Entra no livro, entra nas 7 eras da igreja, aí vai o final. Achou aí?
A 7 eras da igreja, ela está aqui, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 11, né? O que vê escreve o livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, é a carta. Essas igrejas nós já aprendemos. Aqui não está a igreja de Jerusalém, tá? A igreja que está lá na Ásia, né? Então, essas cidades, ele pegou essas cidades, são cidades que existiam ali, mas tinham características, né? Até as suas formas de economia, de adoração e tudo mais e tal. Ela representava o que ia acontecer com a igreja esses anos que viriam até o nosso tempo. Então, a igreja de Éfeso, né, tinha a cidade dos Efésios, e aquela cidade tinha uma deusa, e a deusa, ela é deusa Diana, né, Marquinhos falou sobre ela. Ela não tinha, assim, não era bem formada, era uma coisa meio de madeira, né, e tinha uns braços de ferro. Então, aí você, mas é interessante, por que o Espírito Santo escolhe essa cidade para representar a igreja de Éfeso? E essa deusa não é bem formada e tem braço de ferro. Aí você vai entender por que o Espírito Santo escolheu. É porque na era efesiana ia começar algo que lá na frente ia esmagar com braço de ferro. Então, o que iniciou na era efesiana, que parecia inofensível, em outras eras já começou a matar e tudo, a implantar suas doutrinas, e você sabe como cresceu e estava esmagando e matando até mesmo os cristãos para poder acabar com a palavra. Então, foi certo ele escolher a cidade efesiana como a primeira carta à igreja. Aí depois vem as outras, Esmirna, e até os nomes dados, né, dados ali na era, tudo isso está no livro das 7 eras da igreja. Até os nomes dados têm significado, né? Éfeso, almejado, relaxado, né? O relaxamento. Então, você vê que, aí o Romulo explica nessa mensagem, que a igreja começa em Jerusalém. Isso aí vocês têm que estar bem ciente disso. Foi lá em Jerusalém, depois da descida do Espírito Santo, ali começou a igreja. Por isso que as pessoas, quando se arrependem dos seus pecados, devem ser batizadas em nome de Jesus Cristo e receber depois o dom do Espírito Santo. Então, começou ali. Mas a igreja de Jerusalém era uma igreja que era composta mais de judeu, na sua maior parte, talvez algum gentil, pouco gentil, né? Mas ali estava Pedro, João, os demais ali e tudo mais. Então, vocês sabem, Paulo veio depois. E Paulo, apesar de começar a pregar para os judeus, mas ele foi um mensageiro para a igreja gentia. Ele entendeu isso no início, ele passa isso para a igreja de Jerusalém, né, que foi difícil aceitar a conversão de Paulo devido ao comportamento de Paulo antes, que ele perseguia a igreja, ele levava preso, ele guardou a capa daqueles que apedrejaram Estevão. Então foi difícil, mas Deus tinha uma obra com Paulo, e que obra maravilhosa, né? Ele escreveu, me parece que 14 cartas, não é isso? Não é isso, mano? 14 cartas do Novo Testamento, escrito por esse homem, que outrora era um perseguidor. Olha o que Deus faz, se você pudesse entregar nas mãos dele. Amém? Então, Paulo começa ali com a igreja pregando aos judeus, e logo tem um impacto com a rejeição dos judeus ao que Paulo estava pregando em Atos 13. E ele entende, se volta ao gentil, o gentil glorificar a Deus. Então foi aí que Paulo fundou a igreja efesiana. Ali não está a data, né? Mas a igreja efesiana foi 53, se eu não me engano, eu não lembro quando Paulo, que tem os quadros de cada. E... 53. Oi? 53. Então, aí 53. E Paulo fundou a igreja efesiana, trouxe, como a Marquinhos pregou na terça-feira, trouxe um ensinamento genuíno para eles. Que igreja que foi, tá? Foi uma igreja, você pode ver que é uma igreja que ela era apta para provar os homens que eram apóstolos. Por exemplo, outra que é a igreja efesiana, e nós temos que ser os Efésios de novo, tá? Porque a igreja efesiana é uma semente que foi plantada. Agora, quando você planta uma semente, e você cuida, e você rega, e ela cresce, e passa pelos processos, quando chega o tempo da colheita, o que você tem nas mãos? Não é a semente de novo? É ou não é? Não é isso o processo? Você plantou milho, aí ele cresce e tudo mais, e tal, chega até a espiga, você colhe, ou o milho de novo na sua mão. Olha que tempo que nós estamos vivendo, olha quem somos nós, na 7ª era da igreja. Então tem razão quando os irmãos cantam aquele hino, porque o profeta fala sobre isso, quando você pode dizer por revelação, nós somos os Efésios outra vez. Inclusive a mensagem do profeta foi restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos.
Amém? E é essa igreja efesiana que vai no arrebatamento. O diabo está fazendo de tudo para dizer que você não é um eleito, que você não tem condição. Mas não dê ouvido a ele. Resistiu firme na fé, que ele fugirá de vós. Tem a revelação de quem é você, irmão. Você estava na economia de Deus. E entre os eleitos desse dia, Deus escolheu você. Não foi nenhuma escolha sua, porque aí dentro de você, Jesus pode, o Espírito Santo pode falar com você, como disse para Pedro. Quem te revelou isso aí, quem tem revelado a mensagem aí no seu coração, não foi carne, não foi sangue, não foi pastor, não foi sua carne, não foi o seu sangue, foi meu Pai que está no céu. E sobre essa revelação ele ficarei na igreja. A igreja de Jesus sabe quem é ele, irmão. Eles conhecem a palavra do dia. Amém? Porque pensa bem, sério, que Bíblia que o Abel tinha para fazer a primeira adoração a Deus? Deus não tinha dito nada. Só sabia que seus pais tinham saído do jardim. Saíram de lá e eles foram adorar a Deus. Mas o Caim não veio também? Foi adorar a Deus também? E isso é um segredo aí, ó, que está nas eras da igreja. Caim também estava adorando a Deus. Mas por que Abel entendeu? Abel foi, olhou e disse, não foi maçã não. Não foi. Senão, se ele tivesse a minha visão de Caim, ele ia lá, Caim, me arruma um pouco dessa maçã aí, e desses abricós, sei lá, uva, me arruma aí que eu vou fazer um altar bem bonito para Deus, porque Deus gosta de coisa bonita. Cuidado com isso, né? Não que seja, você botar todo o ênfase de criticar qualquer coisa bonita, cuidado, irmão, não, isso aí, não é isso. Mas Caim quis chamar a atenção de Deus com a beleza. Mas Abel, o de Abel era tão feio, que nós todos aqui, se olhássemos o altar de Abel e de Caim na época, no dia, se passasse um filme para nós e perguntasse assim, Marcelo, o que você acha que Deus vai aceitar? Eu, humanamente, Thelma, Miriam, vocês todos, você diria, lógico que é o outro. Olha os dois irmãos ali, olha lá como é que o dele está bonito, tem maçã, tem uva, sei lá, tem banana, tem tudo, a coisa bonita. Agora lá o outro arrastou um cordeirinho, jogou um cipó nele, sai arrastando ele, o cordeiro não queria ir, puxando, botou em cima de uma pedra, de um altar, pegou uma ponta de pedra afiada, cortou o bichinho lá, bichinho tremendo, morrendo, sangue para tudo quanto é lado lá, manchando ali sua lã branca de sangue e tudo. Ó, que coisa feia aquilo ali. Ó, com certeza. E Caim ficou, vai aceitar isso aqui. Aí diz que Deus olhou para Abel, para a sua oferta, e recebeu. Deus olhou para Caim, sua oferta, e não recebeu. Mas ainda deu a chance a Caim. É o que ele faz nas eras da igreja, ele fala com a falsa vinha também. Caim, se tu procedeste bem, Deus deu a oportunidade a Caim. Se tu procedeste bem, em outras palavras, eu aceito, faz igual teu irmão, em outras palavras. Se ele fosse realmente uma descendência, se ele fosse uma semente eleita, tivesse cometido um erro, né? Porque a adoração ali não era fruta, né? Não era aquelas frutas. E ele disse, opa, errei, Senhor, me perdoa. Ô Abel, me dá uma ovelha lá. Aí ele pegava a ovelha, oferecia a Deus, recebia. Mas ele não tinha revelação. Ele, em vez de se humilhar, ele disse, eu vou consertar isso, gente. Por isso que o crente se aborrece da correção da palavra e vai embora irado, fala mal de igreja, do pastor, ninguém presta, não sei o que, não vou voltar mais. Tenha muito cuidado com isso, porque o que é corrigido pela palavra, ele pode sentir a correção, mas ele disse, não, mas está certo, eu aceito isso. Se Caim vai lá e pega uma ovelha emprestada com Abel e faz o sacrifício, Deus receberia. Mas ele caiu o semblante, né? Imagina como é que ficou a cara dele. A Bíblia fala que caiu o semblante, ficou com a cara feia na hora, né? Acabou o sorriso, né? Com a cara feia, e o que ele pensou? Ele, olha a semente dentro dele. Eu vou matar logo o meu irmão, porque já que o dele foi aceito, olha a inveja, olha o ciúme, olha o que faz isso. E chegou lá e matou, né? E vocês sabem como é que aconteceu. Mas aqui, eu até estou falando algumas coisas daqui, eu não vou poder ler tudo por causa da hora, mas é só para vocês verem um fato muito importante desse início do estudo das eras, já que o Espírito Santo está nos levando a tocar nos assuntos das eras. E não se esqueça, dentro das eras tem selos, irmão. Tem selo, tem trombeta, taça, então está tudo ali. Por isso você tem que se interessar e saber. O Espírito Santo quer te mostrar tudo isso. Isso desceu do céu e veio para o seu coração. Amém. Para te dar fé de arrebatamento. Amém? Marcelo, você vai ler onde? Parágrafo? Eu vou ler logo no início aqui. Aí eu devo pular algumas páginas aqui. Onde ele fala aqui, ó.
Vocês já acharam aí, não já? Vou pular um pouquinho logo aqui, ó. Conforme nosso estudo, já aprendemos que grande parte, acharam aí comigo? Conforme nosso estudo, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal entendido, porque anteriormente não sabíamos que a igreja da qual e para a qual se fala neste livro não se refere à pura eclésia, os eleitos. Já acharam aí comigo isso aí? Achou? Ó, então, eu vou voltar aqui, ó. Conforme nossos estudos, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal entendida, porque anteriormente não sabíamos que a igreja da qual e para a qual se fala, é a carta, tá, gente? A carta. Se fala, nesse livro, não se refere à pura e eclésia, os eleitos, o corpo de Cristo, a noiva. Parágrafo 2, mensagem. Tá, a noiva. Mas trata-se do corpo inteiro de indivíduos, que são chamados cristãos, quer sejam verdadeiros ou meramente nominais. Assim como nem todo Israel é Israel, assim também nem todo cristão é cristão. Estão entendendo isso? Amém? Amém. Desse modo, aprendendo que a igreja é constituída de duas vinhas. Então, por isso, agora está dando para você entender por que tem elogio e repreensão nas cartas para a igreja. Porque ela fez de duas vinhas. Então, preste bem atenção. Duas vinhas, a verdadeira e a falsa. As duas vinhas são motivadas por duas espécies de espírito. Olha aí o detalhe aí. Espírito. Uma tem o Espírito Santo, enquanto a outra é dotada do espírito do anticristo. Ambas alegam conhecer e ser conhecida de Deus. Então, eu vou estar dando um corpo de crente, tá? Das eras. Então, ambos alegam, eu conheço Deus e Ele me conhece. Eles expressam assim, tá? Todas as duas vinhas. Ambas professam falar em nome de Deus. Ambas creem em certas verdades básicas e discordam em outras. Porém, desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas cristãs, e por levarem tal nome, obviamente alegam ter um parentesco com Ele. Deus a chama de casamento. Deus agora considera ambas responsáveis perante Ele. Portanto, fala a cada uma. Vamos parar um pouquinho aqui. Amém? Deu para entender isso aqui, irmão? Dá para entender? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tinha confusão sobre isso também, sabe? Não sei se vocês, mas antes da mensagem, até depois de ler a mensagem, porque a carta era aos Efésios, e a Laodiceia então? A carta a Laodiceia diz ao anjo que está na igreja de Laodiceia. Quem é o anjo de Laodiceia? Dá o nome dele aí, você já sabe, né? Pode falar. Ele é mais não é, né? Mas vem cá, está dizendo que é morno, né? E ele não especifica. O anjo que está na igreja de Laodiceia. Deixa eu ver aqui, eu até tenho que ver, né? Cadê Laodiceia? Cadê? Está no final aqui. É o 3? Olha aqui, ó. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Aí vamos colocar assim, vamos pegar literalmente, toda a igreja de Laodiceia é os eleitos, ou o anjo de Laodiceia. Vocês falaram que esse anjo de Laodiceia, qual o nome dele? Tá bom, ó irmão, uma carta para o senhor aí e para o povo que vai no rapto, olha aí, ó, escuta aí. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos ver o que ele vai dizer para o irmão Brando e para a gente, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Já começou, viu? Irmão Brando, a igreja não é frio nem quente, ó. Não é frio nem quente, oxalá fora frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar da boca de Deus? Como diz rico sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. Ele não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho que de mim compre de ouro provado no fogo, para que te enriqueça. E vestido branco, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Que um dos teus olhos como colírio, para que veja. Prestou bem atenção? Ele está falando ao anjo e a era toda.
Agora dá para você entender, o profeta está explicando aqui, que quando ele está se referindo à era, ele não está falando a um povo, essa carta, essa é igual a era de Laodiceia. Essa carta, a igreja de Laodiceia, apesar de falar o anjo, mas ela não está se referindo aos eleitos de Laodiceia. Você vê que ele está dizendo que Laodiceia está cega. É ou não é? Laodiceia está cega. Olha quanta revelação, olha a luz que chegou para você. Agora você tem que entender que ele vai falar aqui, talvez não dê tempo, mas ele está se referindo aqui a duas vinhas. Só que essas vinhas, o que eles alegam? Vamos botar aqui, você vai pegar aqui, o que nós lemos aqui. Você pega assim, um laodiceano, que não é revelado, está dentro da era, e um revelado. Entende? Você vai pegar aqui. Então, ele está dizendo aqui, ó, ambos alegam ter Deus. Ambos alegam falar com Deus, conhecer Deus e que Deus conhece eles. E tem a operação do Espírito Santo em ambos, que é igual a chuva, cai sobre o bom e o mal. Deus chama esse relacionamento de ambos de quê? Casamento. Quando Deus olha e diz, vocês têm essa consideração, esse relacionamento comigo? Então, veja bem, eu chamo isso de casamento. Então, vocês estão no mesmo campo. Então eu vou falar com um e com o outro. Só que quando ele está falando com um, ele não está dizendo assim, gente, espera aí, calma aí, aguenta aí. Esse aqui, não estou se referindo ao mensageiro e aos eleitos do dia, não. Esse aqui é o sistema de Laodiceia, o sistema religioso. São os religiosos do dia. Agora não, agora estou falando com os eleitos, eles estão fora da era. Não, ele não fala isso. Ele se dirige à era. Mas aqui o que ele está explicando é o quê? Devido a eles tomarem essa posição e esse relacionamento com Deus, Deus chama de casamento, ele fala a eles, e por isso ele usa essa expressão que você fica, tu está elogiando, agora está dizendo que não tem jeito. Mas peraí, não está definindo, tenho contra ti, que toleras e tudo mais e tal. Então deixa eu ir aqui, é só para vocês entenderem. Então, preste bem atenção, não vai dar para fazer o desenho ali também por causa da hora, mas preste bem atenção, eu só quero que vocês entendam. Quando vocês pensarem na era de Laodiceia, pensa num campo de trigo. Quem já leu aqui Mateus 13, a parábola do semeador? Já leram, já? Mas se eu falar algo, pelo menos que não leram, já ouviram. Jesus não fala na parábola do semeador que o bom semeador saiu a semear, não foi? Depois o que aconteceu? Depois que ele passou, os trabalhadores dormiram. Não veio outra pessoa que semeou, não foi? E depois o que? As plantas não cresceram? Não foi? Aí o dono da lavoura não veio e disse assim, disseram assim, plantaram a mal semente lá, um joio, algo assim. Aí foi perguntado assim, mas Senhor, nós plantamos boa semente. O que o Senhor da lavoura falou? O inimigo é que fez isso, não foi? Aí o que ele falou assim? Quer que nós arranquemos? Aí ele disse o que? Não, deixa até o tempo da colheita, não é? Aí o que ele faz na colheita? Colhe o trigo e o joio atado para ser. Então, igreja, irmão e irmã, quando vocês pensarem na era de Laodiceia, pensa no campo. É isso que ele está explicando aqui. Eu quero adiantar. Um campo e que foi semeado. Essas sementes são os filhos de Deus, tá? São pessoas, aliás. Ali tem a noiva, a verdadeira vinha e a falsa vinha. Ou, em outras palavras, você pode ver isso lá em Gênesis. Tinha duas árvores lá, né? A árvore do bem, a árvore do bem, do mal, né? E tinha a árvore da vida lá. E agora, dentro das eras da igreja, você está encontrando isso. Essa vinha. Agora, isso começa... deixa eu ver se eu consigo concluir aqui. Vou botar mais embaixo aqui, ó. Além disso, aprendemos que essas duas vinhas, ele está falando esse assunto. Essas duas vinhas cresceriam lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade, e ambas seriam ceifadas. A falsa vinha não venceria e destruiria a verdadeira vinha, mas por outro lado, tampouco a verdadeira vinha poderia conduzir a falsa a um relacionamento salvador com Jesus Cristo. Aprendemos a mais surpreendente verdade que o Espírito Santo, isso aqui é muito importante você saber também, tá? Não sei se vocês acharam aí o parágrafo. Sim? Aprendemos a mais surpreendente verdade que o Espírito Santo
podia cair, e de fato cairia sobre o cristão não irregenerado, regenerado da falsa vinha, e se manifestaria poderosamente em vários sinais de maravilha, assim como Judas teve um explícito ministério no Espírito Santo, embora ele próprio fosse declarado um diabo. Que coisa, hein? Prestaram bem atenção nisso? Que a falsa vinha terá um ministério e uma manifestação do Espírito Santo, assim como Judas teve. Agora assim, irmão, aí fica difícil, né? Porque ter manifestação do Espírito Santo e ser a falsa vinha, é aí que entra o assunto de trazer a verdade. Então, você vê que a igreja efesiana, ela testava os pregadores. A gente chegasse lá para pregar, os irmãos, ele falavam, espera aí, deixa eu ver se é isso que Paulo ensinou. Eu chegasse aqui na igreja aos efesianos, fôssemos lá e pregássemos outro batismo que Paulo não pregou, outro ensinamento, ele dizia assim, olha, nosso mensageiro, Paulo não estava mais lá, né? Nosso mensageiro, o Espírito Santo fala sobre ele. Nosso profeta mensageiro Paulo, ele não pregou isso não, tá? Mas eu tenho manifestação do Espírito Santo. Eles não queriam saber. Ele não pregou isso. Você está mentindo. Nunca mais eu subiria naquele púlpito. Puseste a prova, os que dissessem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Uma igreja conseguindo detectar quem estava pregando a mentira ou a verdade. Ela pensa se as igrejas fizessem isso hoje, hein? E só há uma forma de nós podermos testar os pregadores. Nós que pregamos, a igreja ter um profundo conhecimento da mensagem, da hora e do dia. Junto com a Bíblia. Então, se você não está ensinando uma mensagem para arrebatamento. Nós queremos uma mensagem que nos tire daqui. Porque tem muitas mensagens que estão prendendo o povo aqui. Tem muita mensagem falando para o lado material, até a prosperidade. Não que Deus não queira te prosperar. Mas nós estamos numa hora de uma mensagem que põe a gente em desespero para que se enxergue o Espírito Santo e ir embora da terra. É melhor você sair daqui para casa, todos nós sair daqui bem preocupados com nossa condição espiritual e dizer, eu não posso continuar assim, do que a gente sair para casa dizendo, glória a Deus, já estou no rápido, aquele fulano não está em condição, que mensagem que eu vi, eu tenho mais um nível espiritual melhor, estamos aguardando. É melhor você ir para casa dizendo, Deus, conserta, Deus sonda, tira todo o mau caminho, tira todo o mau pensamento, encha meu coração com amor divino. Deus, eu te agradeço, a mensagem dessa noite me pôs em desespero. Amém. Porque nós estamos esperando esse velho trem do Evangelho. Não é um metrô, mas é um velho trem do Evangelho, irmão. Ele passa dessa vez, mas ele não vem depois não. Se você perder o metrô, você pega o outro que passa dali a 10 minutos, 5 minutos, eu não sei qual é. E você vai chegar atrasado, mas você vai. Mas quem te garante? A Bíblia não te garante, não tem outro. Se não for no primeiro rapto, eu vou no segundo. E tem gente, não tem segundo rapto. Não tem segundo rapto. A noiva vai, esse rapto é da noiva. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados que forem na primeira ressurreição. Os que ficarem aqui encararão a grande tribulação, vão encarar a vigilância por não estar preparado, e assim por diante. Agora, então, você tem que estar preparado, irmão, não perca seu arrebatamento por nada, porque tem gente que vai ficar por um monte de coisa. Não deixa as coisas te prender. Às vezes é um afeto que te prende, família, bem material. Não deixa que nada te prende. O arrebatamento é a coisa mais importante para você, irmão. Mais importante para a sua alma. Então nós aprendemos isso aqui. Eu vou adiantar um pouco. Agora você já sabe que é essa vinha falsa, ou seja, essa vinha falsa tem a manifestação do Espírito Santo, e ela alega conhecer Deus e ser conhecida de Deus, e Deus chama esse relacionamento de casamento. Então, por ele ser responsável dentro desse campo das eras, e expressarem assim, a carta, então, ela está falando sobre, exortando, e ela está falando a duas vinhas. Então, eu pensava que era somente aos eleitos, mas não era. Então, da igreja efesiana, ele está falando a era de Efésios, ou seja, a era toda a extensão do tempo dos efesianos, ele está dizendo que houve algo ali, e houve um relaxamento, e nesse relaxamento, aí você vai ver que ele fala, tenho contra ti que deixaste tua primeira caridade, como o Marquinhos falou na terça-feira, ou seja, seu primeiro amor. Deixar o amor pela palavra, porque algo estava acontecendo dentro da era de Laodiceia.
E ele diz que o que é que estava acontecendo. Aquele primeiro amor por Deus e pela palavra é que o humanismo estava assumindo a responsabilidade do Espírito Santo. A igreja efesiana era guiada inteiramente pelo Espírito Santo, mas o humanismo entrou ali e já estava trazendo morte, a tal ponto que a promessa à igreja de Éfeso foi: quem vencer, vamos ver se vocês lembram da leitura que Marquinhos fez aqui na terça-feira. Quem vencer, darei a comer da... Alguém lembra? Árvore da vida, que está no meio do paraíso. Não foi isso que ele leu? Por que ele está falando árvore da vida? A morte estava começando lá. A morte já estava entrando na era efesiana. E ele diz exatamente o que estava se dando na era efesiana. Foi a doutrina dos... Alguém lembra? Nicolaíta. Né? A doutrina nicolaíta é o domínio de um homem sobre outro, né? Dividir para conquistar. Então, ali na era efesiana, estava começando algo onde a liderança do Espírito Santo estava sendo retirada. É por isso que Deus não aceita isso. Deus não aceita a liderança. Só temos um cabeça aqui. Nós temos os dons para pregar e os ofícios, mas nós temos um cabeça, é Cristo, e Cristo é a palavra. Amém. Se eu, Marquinhos, outros que pregam, chegar aqui e dizer: igreja, olha só, irmãs, não tem problema, isso que Paulo falou, nós pensamos direitinho, não tem problema, esse negócio de, irmã, nós vivemos num tempo, nós temos que entender, né? Vocês podem cortar seus cabelos, vocês podem usar, não, vocês podem tomar um banho de praia e algo assim, isso não tem nada a ver e tudo mais. Começamos a sair por um lado, por outro, estou dando um exemplo, tá? Saindo por um lado, por outro, isso é escriturístico mesmo. Então vocês vão dizer: é bom isso aí, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a liderança dele. O humanismo está entrando. Então uma igreja é liderada por um pastor. Irmão, não é um pastor. Ele diz: Cristo é o cabeça da igreja. Quem governa o corpo é o cabeça. Então ele lidera a igreja. É isso que Deus quer. Você pode ter um exemplo pessoal com ele, que quanto mais você se render a ele, mais ele vai te usar. Quanto menos tiver de você, mais vai ter de Deus na sua vida. Mas quanto mais tiver de você, menos de Deus, né? Então a igreja efesiana perdeu esse primeiro amor. Irmão, eles eram igual a igreja de Jerusalém. Os efesianos, eles eram guiados inteiramente por Deus. Sabe o que é ser guiado? A igreja toda guiada, o Espírito Santo diz: faça isso, eles fazem. Levantava um para eles fazer. Então, ali o humanismo estava entrando. O humanismo estava entrando, o Nicolaíta. Alguém começou a chegar ali e dizer que, bom, nós somos uma boa igreja e a manifestação do Espírito Santo, e a maioria das pessoas eram pobres, né, e até servos, escravos e tudo mais e tal. Mas o evangelho começou a se espalhar de tal forma ali, a manifestação de Deus. Então aqueles patrões começaram a vir para a igreja também. Então aquelas pessoas de uma posição financeira melhor, e disse: vocês são tão simples e tão coisas assim, nós podemos melhorar isso, né? Vamos melhorar essas coisas. Os apóstolos disseram isso, os apóstolos não estavam mais ali, tinham partido. Então começaram a tratar de melhorar a coisa, e a tal ponto que algo estava começando de uma forma aparentemente simples, que parecia não fazer mal nenhum, era só um pensamento. E esse pensamento, em Apocalipse capítulo 6, a gente ia ler lá, mas por causa da hora a gente está falando, resumindo. Em Apocalipse capítulo 6, abre-se o primeiro selo. O que sai na abertura do primeiro selo? Qual o tipo de animal que sai cavalgando na abertura do primeiro selo? Alguém sabe? É um cavalo, não é? Um cavalo. Cavalo na Bíblia significa o quê? Não é poder? Mas que cor era esse cavalo? Vermelho? Amarelo? Branco. E branco não significa pureza? Não é? Olha como tudo está de acordo, irmão. Por isso eu estou te dizendo, as eras da igreja e os selos estão entrelaçados. E eles todos estão dentro de Tessalonicenses capítulo 4, de fé de arrebatamento. Então isso tem que se abrir para a igreja, para ela ter fé de rapto e ela sair daquilo, irmão. Então é isso que precisa ser trazido. Isso já está. Isso só precisa ser trazido o quê? O profeta já trouxe. E esses ministérios, esses homens, esses ofícios estão pregando para a igreja. É o mesmo Espírito Santo. É Deus no profeta, é Deus no quinto de Efésios, é Deus no seu povo e um arrebatando. Por isso ele vem.
para redimir sua igreja, né? Depois ele vem para levar a sua igreja. Depois ele e a igreja no milênio, né? Agora vocês acabaram de falar que, junto com a carta aos Efésios, de tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, né? Aí eu não me lembro bem a outra parte, mas ele fala assim, tu aborrece o que eu também aborreço, as obras do Nicolaíta, né? Aí você, peraí, o que está acontecendo? Pela carta, o Espírito Santo está expressando que o que fez a igreja perder o primeiro amor era os atos, ou seja, as obras do Nicolaíta. Aí você, está acontecendo alguma coisa com aquela igreja ali de 53, eu acho que até 170, se eu não me engano. Está acontecendo, mas veja bem, não os eleitos, é o corpo em si, só que a falsa vinha sempre cresce mais do que a verdadeira vinha. Mas ambas estão ali, ó. E é uma peleja ali, a verdadeira vinha não persegue a falsa vinha, né? Mas ela não consegue converter a falsa vinha. Mas a falsa vinha, tal como o Caim, tem desejo de matar a verdadeira vinha, o espírito religioso. Mas aí o Espírito Santo fala assim, ó, deixar teu primeiro amor, Apocalipse 2, e as obras do Nicolaíta. Aí quando a gente abre lá em Apocalipse capítulo 6, primeiro versículo, diz: abriu-se o primeiro selo, saiu um cavaleiro montado no cavalo branco. Aqui, ó. Cagera, o Marquinhos está pregando sobre ela, né? Se der, vai dar continuidade. Mas aqui, ó, olha o que aconteceu na primeira era aqui, Apocalipse capítulo 6. Vamos lá. Talvez a gente vai ficar só aqui na primeira era mesmo, né? Olha aí, Apocalipse capítulo 6. Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que ele dizia como em voz de trovão: vem ver na abertura desse selo. Olha aí, ó. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Esse é Cristo? Não. Quem é ele? O anticristo, não é? Agora veja, ele está com um poder, mas é um poder branco, veja, imitando o Espírito Santo. O que Jesus disse? O diabo aparecerá no meu nome, não é? Ó, saiu vitorioso e para vencer. Isso quer dizer, ele ainda não estava, saiu vitorioso. Peraí, é porque eu pulei alguma coisa aqui. Olhei o cavaleiro, eis o cavalo, aliás, branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Ah, tá, eu pulei, gente. Tem que me corrigir aí. E aí o pastor, está errado aí. Ah, vai que eu fiz de propósito, ver se você está prestando atenção, né? Eu posso nada, errei mesmo. Eu olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Mas cadê a flecha dele? Foi-lhe dado uma coroa. Ele já estava coroado? Não. Uma coroa é para o cavalo? Ah, bota a coroa em quem? Quem é coroado? Não é um homem, gente, não é? Então, um homem seria coroado. Ele está coroado agora? Não. Agora está, né? Está dando para vocês entender como é que começou essa grande igreja e o sistema denominacional? Irmão, essa história aqui é linda. Aqui está falando a origem de todas as igrejas, desde a grande lá, dominadora de tudo, até todo o sistema denominacional. Está tudo incluído nessa cavalgada aqui. Ó, por isso que o diabo tem grande ódio de você. A revelação de Deus te tirou fora disso. Glória a Deus. Olhei e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. É porque naquela era um comentário só. Sabe aquilo só? A gente pode mudar isso aí, gente. A gente pode melhorar. Não, os apóstolos não. A gente tem que ter uma igreja mais apresentada. Vai chegar gente mais importante. E esses irmãos estão sim, para essa forma assim. Vamos mudar. A gente vai guardar exatamente o que eles colocaram. Aí é assim que eles comentam. Não é bem assim, não. Deus não quer assim e tudo mais. Aquilo parecia sem problema nenhum. Ah, é mesmo, né?
É mesmo, né? A igreja está crescendo, está vindo gente rica e gente importante e tudo mais. Vamos fazer uns manuais aqui e tudo mais. Foi convencendo a igreja e o Espírito já escreve na carta, tem uma obra do Nicolaíta aí. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês não têm mais aquele amor por mim. Vocês não andam mais na liderança do Espírito Santo. O homem está dominando, é igual hoje. É o homem que domina. Por isso Deus odeia domínio de um homem sobre o outro. Mas a pessoa ficar uma igreja aqui, aí essa igreja aqui, aí forma uma igreja lá em Itaperuna, Júlio, um exemplo, Júlio se torna pastor lá, uma igreja lá em Volta Redonda, o irmão está pastor lá, aí os Carlos lá, pastor em outra igreja, mas vocês todos têm que me ouvir, entende? Eu não estou dizendo sobre o companheirismo. Companheirismo é uma coisa, o respeito, companheirismo de um para com o outro. Mas deixa-me ver o que o pastor Marcelo acha disso. Eu sei que está certo aqui pela mensagem da Bíblia, mas o pastor Marcelo disse: eu sou pastor, mas, irmão, está errado. Se você é um pastor levantado por Deus, o Espírito Santo te dirigirá a palavra. O irmão Brana mesmo disse: se eu estou errado, vocês estão obrigados a me corrigir com a Bíblia quando eu descer do púlpito. Mas quem é que ouvir essa correção? Só os eleitos mesmo, né? Mas muito bem, eles dominaram tudo, governaram, mas agora eu vou, já que eu estou aqui, vou mudar mais um pouquinho aqui. Cavalo branco, está fazendo mal nenhum, né? O homem não está nem coroado. Sabe por que ele não estava coroado? Porque aquilo ali era um espírito no meio da igreja. Mas só botar coroa no espírito. E ele estava com um arco, mas não tinha flecha. Ele já está começando lá. Ele não guarda essas coisas não, tá? Porque ele estava bem escondidinho ali. Aí as pessoas liam aquilo ali, aí diziam: é Cristo, gente, é Cristo, igual o outro irmão disse. A pessoa disse: sabe o que era? Aquilo era o Espírito Santo cavalgando na primeira era. Até parece que é bom, né? Espírito Santo cavalgando. E ele está com arco, mas ele não tinha nem flecha. Esse irmão, na revelação dele, no pensamento dele, olha como ele errou. Ele falou: se é o Espírito Santo, ele sai cavalgando durante toda a era e com flecha de amor vai jogando no coração das pessoas, sabe? Oi? Então, como é que fica a pessoa? Olha só, a mente carnal, como é que imagina? Flecha de amor no coração da pessoa. Isso é negócio de como é que fala? Cupido, né? Sei lá, flecha de amor no coração da pessoa. Mas veja bem, o Espírito Santo é exato em falar, em dar os detalhes. Então, aí você diz: não tem mal nenhum. O Satanás, o Espírito maligno diz assim: eu estou começando só a tirar a liderança de Deus. Jesus disse: o diabo aparecerá no meu nome. Eles deram ouvido a isso: opa, já consegui colocar dentro da igreja que já tem homens separados, uma liderança humana. Agora eu vou conseguir. Olha o que eu vou fazer. Eu vou conseguir trazer algo a mais. Estou prosperando. Mas Deus já está. Olha como é que a noiva está sabendo de tudo. Deus começa a mostrar a cavalgada dele. Olha a caminhada dele. Olha, Deus é tão amoroso com você e comigo que Deus mostrou a caminhada dele desde o Éden. Você diz: mas não é? E desde lá de antes. Lá Apocalipse 12. Veja ele. Está como um dragão lá no céu. Aí você vê o que ele fez? Ele pegou a cauda dele e fez isso. Aí João disse: o dragão com a sua cauda levou a terça parte das estrelas, não foi? Dos anjos, fez isso. Sabe o que significa aquela cauda dele? A mentira dele. A mentira dele, ele enganou multidão. Olha, irmão, que poder que ele tem com a mentira. Ele é inteligente, ele é sábio, ele sabe arrazoar. Ele conseguiu convencer Eva naquele nível que Eva estava, irmão. Ele é bom de arrazoamento, mas ele não pode contra a revelação. Glória a Deus. Ele não pode contra a revelação. Mas é bom de arrazoamento. Ele conseguiu convencer Eva. O bicho tentou tanto Eva. Não, mas veja bem, eu não sei quantas vezes ele tentou. Mas ele é muito sábio. Ele não foi até Eva quando Adão estava perto de Eva. Não foi. Você vê que Eva foi tentada sozinha. Se Adão estivesse ali perto, ele já não posso ir agora não. Mas a Eva estava ali, você diz: mas Deus deixou Eva sozinha no jardim, e ele já estava ali no jardim, ele foi expulso do céu, estava no jardim, então, mas Deus não deixou, Deus é justo. Deus disse: Eva, fica atrás da palavra. É o que ele fala para nós: fique atrás da palavra, você o vencerá com a palavra. Não é isso? Então, ele conseguiu, aí ele tirou o domínio da igreja, ou seja, a liderança do Espírito Santo, mas não, sério, não tem nada a ver. Os homens estão botando um manual aí, a igreja já está aceitando bem, porque eles estão conservando, tá? Os escritos dos apóstolos. Mas vamos ver aqui rapidinho. Olha aqui na segunda carta, vamos ver o que o Espírito fala na segunda carta aqui. Cadê? Eu tiro depois. Tirei até a folha. João não. Apocalipse.
Vamos ver aqui, a carta à igreja aos Efesianos já está dizendo que eles perderam o primeiro amor, quer dizer, não tem mais a liderança do Espírito Santo e por causa das obras do Nicolaíta, né? Domínio de um homem sobre o outro, a liderança do Espírito Santo saiu, então Deus está dizendo que perderam o primeiro amor. Agora na segunda carta está dizendo aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação. Prestou bem atenção que a igreja já estava passando por grande tribulação aqui? Olha aí, tribulação. E a pobreza. Eles eram pobres, viu? Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temo as coisas que há de padecer. Ó, está acontecendo alguma coisa aqui já, tá vendo, gente? Viu? Não é mais deixei o primeiro amor, está falando tribulação e coisa que os nossos irmãos de Esmirna, os eleitos, lembra? A verdadeira vinha de Esmirna, a verdadeira vinha efesiana continuou por descansar com Paulo, o mensageiro, mas de Esmirna ficou ali com o mensageiro, a verdadeira vinha, continuando ali os efesianos. E aqui eles já estavam aqui trabalhando, né? E Deus disse que eles eram ricos, não eram pobres, e tinha blasfêmia dos que diziam judeu, não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, eles ainda iam padecer. Está tudo na carta, tá? Essa carta é endereçada agora está falando com o eleito, tá? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, olha aí os eleitos, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aí você, rapaz, já mudou. Mudou ou não mudou? O conteúdo da carta não mudou? Deixaste o primeiro amor. Tem contra ti que tu aborrece também o que eu aborreço, a obra do Nicolaíta. Isso estava, Daniel, mais ou menos, está acontecendo alguma coisa, mas não é tão grave. Mas aqui já está dizendo, trabalhaste, a blasfêmia do que diz ser judeu não são sinagoga de Satanás, e está dizendo que eles estavam o quê? Morrendo, já estava acontecendo morte aqui, já estavam matando, cadê? Onde eu botei? Onde eu achei? A blasfêmia que diz ser judeu não são, mas na sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Então tinha coisas acontecendo que na primeira era não estava acontecendo. Tá vendo, gente? O cavalo branco lá, viu? Não, gente, é só é bonzinho, é um pensamento só. Olha o que ele está fazendo aqui já. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eles já estavam passando por grandes coisas. Vamos ver então como é o segundo cavalo aqui, Vamos lá. Aqui 6 e 3, não é isso? Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Saiu outro cavalo branco. É isso, gente? Não, vermelho. Saiu o cavalo vermelho. Cavalo é o quê? Poder. Não é um poder? Então é esse poder que estava matando eles lá, tá, gente? É esse que estava fazendo aquilo e o Espírito estava dizendo, ser fiel até a morte, vai lançar algum de vocês na prisão. Já estava com isso, irmão, é espaço de anos, tá? Durante era. A próxima era de 1970, eu não sei até que era ali, né? Eu não sei, agora o quadro não está ali com a data. Mas ali eles já estavam matando, quer dizer, então aquele cavalo que parecia bonzinho, branquinho e tudo mais, com um arco, sem flecha, ia ser coroado na frente, já mudou, esse poder mudou e já estava com capacidade para matar. Sabe por quê? Porque depois que eles colocaram o domínio de um homem sobre o outro, e eles começaram a formar uma igreja, porque era um pensamento só. Depois se tornou uma doutrina, depois uma igreja. Agora eles estavam com o poder para matar. E o Espírito está animando os eleitos do dia. Então tem duas vinhas estão ali, caminhando. Aí observe bem, sai esse cavalo vermelho e começa a matar. Agora, mudou, não era mais um pensamento, não era mais ali uma coisa local, aquilo cresceu realmente, aquela igreja cresceu, né? A falsa vinha começou a crescer, ter seu próprio estatuto e se achando
aqueles homens se achando como representante de Deus. A verdadeira vinha diminuiu aí, porque eles cresceram mais, e a verdadeira vinha foi pressionada a tal ponto, então aquilo que era um pensamento lá atrás, já era uma doutrina e formou uma igreja, já tinha uma hierarquia de bispo, a ser bispo, e assim por diante, tudo mais, e que esses homens tinham o poder até de dizer que os eleitos eram rebeldes, entende? Deixa eu ver aqui rapidinho, para a gente terminar, eu vou parar de ler aqui o resumo. Eu só quero passar para vocês os acontecimentos. Vamos então ler aqui a terceira. Vamos até aqui a. Não, eu estou no seu. A carta, né? A segunda carta. Agora a terceira carta. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Escreve isto. Escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono de. Lê para mim, gente. Hã? Olha só, gente, lá dentro, lá já estava o trono de Satanás. Olha onde ele chegou, como essa igreja estava passando por algo terrível. Olha aí, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Que sofrimento eles estavam passando. Olha o cavalo vermelho, olha o poder cavalgando aqui, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, viu? Aí eu vou seguir aqui, mas umas poucas coisas tem contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de. Fala aí para mim, doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios, da idolatria e prostituísse. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Olha lá, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, e o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui vou à última carta, ou seja, a última não. Eu vou só até a carta da igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheça as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. Olha aí, porque as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem contra ti que tolera quem? Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostitui com do sacrifício da idolatria. Dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei uma cama, e os sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém. Então, irmão, preste bem atenção. Nós estamos chegando já para a conclusão. Eu só queria, agora você vê que do cavalo, deixa eu ver, nós saímos do branco e fomos para o vermelho. Nós estamos vendo o cavalo está cavalgando. Preste bem atenção. O cavalo começa a cavalgar dentro das 7 eras da igreja. Vocês estão entendendo isso, irmão? Amém? O que é um cavalo? É um poder. Então, um poder está cavalgando. Agora, esse poder, esses cavalos, você disse que o primeiro cavalo é maligno, não é? E o outro? Também, né? E o outro? Não é? Assim, todos os cavaleiros cavalgando dentro das eras é maligno. Só tem um no capítulo 19, que é Cristo, não é isso? Vem do céu. Então preste bem atenção. Ele vai trocando de poder, ele está no vermelho. Agora olha aqui, Você diz, mas então quer dizer que os selos são acontecimentos dentro das eras? Sim, Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Acontecimento dentro das celas, dentro das eras, são selos abertos. Selos que os poderes estão ali movendo. Agora observe bem, agora não se esqueça ali, o que o irmão Bruna fala do mensageiro era de Laodiceia, que a revelação dos trovões é que dá literalmente fé de arrebatamento. Os 7 trovões contidos dentro dos 7 selos. Olha o assunto que você está sabendo. Você está dentro das eras e vendo o acontecimento dos selos.
Paulo, Célio e igreja, Paulo não sabia que no tempo que ele saía para combater, para explicar na sinagoga dos judeus, falando sobre Cristo, ele não sabia que ali era o cumprimento do selo. Ali era o cumprimento. Paulo captou a revelação e saiu pregando isso. Aquele movimento todo era o primeiro selo aberto ali. Entende? O que era também ali a carta, ou seja, então, entrelaçado dentro das eras estão os selos. Ó. Então, quando se abre o selo, você sabe que há algo que aconteceu nas eras. Mas preste atenção, nós estamos dentro de uma era também. Não literalmente, não dentro do sistema. Nós saímos fora por causa da palavra. Mas veja, algo também está acontecendo, porque a gente vive no dia da abertura do 7º selo. Agora, para que nós soubéssemos dessas coisas, ele tinha que descer com uma mensagem. Olha a era que vivemos e o que está acontecendo entre nós. Olha o porquê de toda a agitação. Deus está cumprindo profecia. Quem está explicando essas coisas para nós não é o William Branham, não são os pastores. O próprio Cristo tem aberto esse selo para você. Amém? Agora aqui, foi o cavalo vermelho que nós vimos, não foi? Foi. Saiu outro cavalo vermelho, nós vimos. Então aqui, vou parar no quarto cavaleiro. Ué, cadê? 6 e... Saiu outro cavalo vermelho. Eu li isso aqui? Eu li do cavalo vermelho? Agora vendo aberto o terceiro selo, versículo 5. Ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Olha, tudo isso são linguagem simbólica, né? Conforme a Marquinhos estava falando sobre aquela mensagem que o profeta pregou, Apocalipse, livro símbolo, né? Linguagem simbólica. Não danifique azeite e o vinho. Mas esse cavalo preto sai cavalgando, uma balança na mão, medindo, não danificar o azeite e vinho. Azeite representa o que na Bíblia? E o vinho? Não, estímulo. Mas o que te deixa estimulado? Não é a revelação? Então Deus diz, não danifique, tá? O Espírito Santo é a revelação deles, não vai ser danificado não. Você pode cavalgar aí, esse cavalo preto aí, trazendo tantos males aí, mas não vai danificar não. Olha a revelação entre nós nessa noite. Amém? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. Sabe o que significa esse cavalo amarelo? É a mistura dos outros, tá? É branco, vermelho e preto. Olha, amarelo. E o que estava sentado sobre ele, olha isso, que é para quem disse que o primeiro cavaleiro era Cristo. Veja bem, cavalgando, olha o que resume aqui, olha o que se torna, ó. E eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O inferno seguia. Como é que você vai taxar o primeiro cavaleiro com o nome de Cristo? Viu aí? Olha aonde ele chega. Eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, com fome, com peste e com a esfera da terra. Aí ele entra no 5º selo, que já não... Aí desaparece os animais, aí essa cavalgada desse cavalo, tudo mais e tal. Agora eu quero terminar. Você prestou bem atenção? Tem algo aqui que eu queria que a igreja visse também, que está acontecendo, que na abertura desses selos tem um anúncio. Vocês prestaram atenção? Que antes de abrir o selo tem um anúncio? Presta atenção aí, dá uma olhada aí, eu vou deixar a pista para vocês aí. Tem um anúncio, tem alguém que dá um anúncio aí, vê se não é. Havendo o cordeiro aberto, não é isso? Um dos selos. Olha aí, ouviu o quê? Vamos, igreja, me ajuda aí. Os 4 animais. Não. Quem que anuncia, quem que diz vem e vê? É João? Não é um animal que está dizendo? É ou não é, gente? Havendo o cordeiro aberto, um dos selos, ouvi 1, 2, 4. isso, que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Agora olha aqui, ó. Havendo aberto o 2º selo, ouvi o
dizendo, vem ver. Agora, veja, agora eu quero que a igreja preste bem atenção aqui. Então, não são 4 cavaleiros, que os 3 depois se tornam um? Tem ou não tem 4 animais anunciando? Vê como tem coisa ali? Agora você vê, olha como, irmãos, graças a Deus que o Cordeiro abriu o livro. Não tem teólogo, não tem mente intelectual para entender essas coisas. Eles fazem uma embolada, tem gente que diz, não quero nem tocar nesse assunto aí, que é muito misterioso. Mas você diz, glória a Deus, eu estou conseguindo ver. É Ele que abriu teus olhos para ver. Agora a gente vai terminar. Estamos caminhando para o final. São 4 animais. Agora vamos ver se alguém lembra aí. Se são 4 cavaleiros e um anúncio de 4 animais. É eles que anunciam, vem ver. Aí, só um cavaleiro montado no cavalo branco. Agora o segundo, cavalo vermelho. Aí o outro animal, vem ver. Eles anunciam primeiro. Alguém sabe onde estão esses animais aqui? Está aqui em Apocalipse. E pode dizer aí a aparência deles? Nós já falamos sobre isso. Tá bom, vou dar uma dica aí. Está no capítulo 4. Se eu não me engano. Ajuda aí. É semelhante, Vê aí. Como é que são a aparência desses animais? É zebra? Leão. Oi? Qual é? Fala alto aí. Leão? Aí? Bezerro. Mais o que? 2? Um homem e uma águia. Então, o leão, um bezerro, um leão, um bezerro, um homem e uma águia, certo? Irmãos, esses 4 animais, agora animal na Bíblia representa o quê? Vocês responderam do cavalo, gente. Animal na Bíblia representa o quê? Poder. Não é poder? Então, esses poderes não estão anunciando? E na terra não cavalgam esses cavalos? Então, o leão, o bezerro, e o homem e uma águia voando. E eles, agora você vê que eles anunciam dentro da cavalgada dos cavaleiros, não é isso? E tem a carta às igrejas, as 7 eras da igreja. Então, se eles anunciam dentro da cavalgada dos cavaleiros, eles têm a ver com os acontecimentos das eras da igreja, certo? Agora, no tempo de Paulo, o que? No tempo de Paulo, foi ali que abriu o primeiro selo. Qual o animal que anuncia lá? Qual a aparência dele? Só você ver os primeiros animais que deu aqui, você vai seguindo, gente. Qual o primeiro animal? É a águia que anuncia lá? É o leão. É o leão? É o leãozão? Então, deixa eu explicar a vocês. É um poder, o Carlos acabou de falar que é um poder. Um poder representado no leão, estava ecoando na era de Efesiana. Por isso Paulo tinha, e os pregadores, todos eles ali, como o Marquinhos falou, Paulo, João, Timóteo, você via a coragem que eles tinham, aqueles homens podiam morrer de uma hora para outra, inclusive Paulo foi até cortar a cabeça dele, né? Mas veja, aquela coragem que Paulo tinha de escrever essas cartas, de pregar ali, pregar aqui, e assim por diante, e eles indo por cada lado, eles não, talvez, não sei o caso de Paulo, mas não estava entendendo que um poder enviado do céu na forma de leão, não era que ele era como leão, mas a representação era de um leão, veio sobre ele, e ele com a coragem, ele e todos os pregadores pregando ali. Então, o que estava acontecendo? Um cavaleiro caminhando no cavalo branco para organizar a igreja, olha aqui, Satanás cavalgando. Deus enviou um poder para a terra em forma de leão, e Paulo resistindo, trazendo uma palavra aqui e ali, e estava uma grande batalha aqui, tudo isso acontecendo dentro das eras da igreja. Agora você viu, quanta coisa tem aqui, está dentro de Tessalonicenses capítulo 4, a igreja que vai no arrebatamento, está recebendo tudo isso, e ela irá embora daqui. Glória a Deus. Você diz, quanta coisa tem aí, irmão, você vai ter que cortar a mensagem, irmão Marco cortou a mensagem terça-feira, outros irmãos cortam, irmão, tem muita coisa aqui dentro, essas palavras são eternas. Amém. E sabe o que o amado Jesus disse? Pai, graça te dou, ocultar-te essas coisas dos sábios e entendidos e revelar-te aos pequeninos. Glória a Deus. A revelação vem de Deus, irmão, é quem o Senhor quiser revelar, e Ele te revelou. Amém. Por isso você deve ser agradecido a Ele. Amém. Aí, muito bem, o leão anunciou, aí o leão estava ali e combatendo a palavra aqui e ali, hoje, olha só, você disse foi o leão,
Mas depois, Satanás troca de cavalo, agora eu não sou mais um pensamento, agora eu já sou uma doutrina, uma igreja, agora eu posso impor, agora eu vou trocar, agora esse poder vai ficar vermelho, agora eu vou matar mesmo, agora a era de Esmirna, sofrimento e tudo mais, eu vou matar. Aí ele começou a vir, trocou de cavalo e saiu cavalgando. Aí vem o outro animal que anuncia. Quem é ele? O outro animal? É Bezerro. Bezerro. E bezerro é animal de quê? Sacrifício. Tá certo? Tá entrelaçando ou não tá? Deus não botou o animal, Deus não permitiu, não foi o animal em forma de homem, nem de águia que vem depois do leão e anuncia. Por quê? O que estava acontecendo lá dentro das eras é exatamente sofrimento, né? Porque o cavaleiro do cavalo branco já tinha organizado uma igreja e já estava matando por força mesmo, sacrificando eles. E a carta já estava dizendo, tu está sofrendo, vai ter tribulação, não tema, e tudo mais, e tal, e tal. Senhor, está acontecendo algo ali, que na primeira era só um anúncio, algo não parecia tão grave. Ali já está tendo sofrimento. O cavalo é vermelho agora, mas agora não é mais um leão, é um bezerro. Agora dá para você entender porque os irmãos dessas eras aí, com tanto sofrimento, sério, eles iam sem medo e se expunham para morrer pelo nome de Jesus? Não negaste o meu nome? Viu o que é que estava neles? O Espírito Santo em forma de um bezerro, ou seja, de um poder, de morte, o poder representado no bezerro, mas era um poder que dava coragem e graça para eles morrer pelo nome de Jesus. Glória a Deus. E pessoas de toda idade como nós aqui, Daniel, e jovenzinha, moças e assim por diante, eles vinham, entravam, vamos dizer que fosse essa congregação aqui, aí disseram, vocês não querem aceitar não, né? A igreja mãe, vamos dizer assim, a igreja de Deus é a nossa grande ali, que agora já tem o apoio do Estado, entende? Porque até os nomes dados nas era Pérgamo, quer dizer casamento, então nós temos os oficiais, nós temos isso, aquilo, e nós temos a autoridade de Deus no céu para punir vocês estão rebeldes, vocês não querem aceitar o nosso ensinamento. Então, vou para acabar com o culto de vocês, eu prendo o pastor de vocês, mando botar na fogueira, você também. Nós temos uma arena, nós vamos punir, porque Deus puniu Paulo, derrubou Paulo do cavalo, e a gente vai punir vocês. Vocês parem com isso, vocês têm que se dobrar diante da nossa grande, da igreja que se apostatou. Era Satanás cavalgando, por isso que ele não gosta da gente, que Deus abriu a cortina e mostrou ele cavalgando até o tempo de hoje. A revelação. Então, ele começou a matar, aí Deus disse, Deus enviou o poder de sacrifício. Aquelas irmãzinhas, aqueles imperadores maus e tudo mais, o leão estava esperando, cheio de fome mesmo, para devorar vocês, aqueles touros bravos e tudo mais. Elas iam, irmão Danilo, e aqueles animais vinham, batiam, né, jogavam elas para o alto, e elas caíam, e com um pouco de força que ainda tinha depois da pancada, ainda pegava a sua roupa para cobrir ali a sua nudez, e aqueles animais vinham, acabavam de matar elas terrivelmente, leões devorando e tudo mais. E ele disse, vamos fazer deles, vamos acender fogueira com eles penduravam eles pode ver nas histórias aí dos mártires, eles penduravam, faziam de fogueira, tocha humana. E aquelas pessoas não desistiam, eles não era a facilidade que a gente tem agora não, eles morriam pelo nome de Jesus, e você via, tinha o culto, lá eles de novo lá, e eles iam com prazer, com alegria, você vai morrer, gente, o leão está te esperando lá, está lá arranjando o dente, a te matar, e você está indo com alegria, ele ia com alegria, ninguém estava entendendo aquilo. Hoje nós entendemos, lá do trono, o poder em forma de animal de sacrifício descia sobre eles, e eles iam com coragem, tombavam na rua, chegavam no céu com a vitória na mão. Glória a Deus! A tal ponto que, diz a história, a tal ponto que ali era um divertimento para os romanos, a tal ponto que as arenas cheias, lotadas, aí soltavam os leões, e eles, todo mundo assistindo, né? Deus moveu de tal maneira que tinha gente na plateia que, olhando aquilo, via como aquelas moças se apresentavam para morrer, rapazes, homens, e assim por diante. Eles pensaram assim, Daniel, um poder que tira o medo de morrer, Deus está nele. Uma religião que tira o medo de morrer, que seja religião, Deus está nele. Eu também quero aceitar esse Jesus. Descia da arena na hora, descia da plateia na hora, lá, do palco lá da plateia, descia e entrava na arena. Eu também quero morrer por esse Jesus. Aí o leão vinha e ia morrer. Que poder! Mas aí Satanás, o que ele fez? Ele disse, eu vou para um cavalo preto, agora eu vou escurecer tudo, agora eu vou acabar com tudo, agora sabe o que eu faço? Eu arranco a Bíblia de vocês.
Ó, ele tem essa vontade, ele quer arrancar a Bíblia de nossas mãos. De vez em quando ele fala algumas gracejas por aí, vamos trocar a tradução da Bíblia, vamos fazer Bíblia nova e tudo mais e tal, vou tirar a mensagem de vocês, vou tirar a Bíblia de vocês. Ele pode fazer o que quiser, ele pode até tirar o livro da sua mão, mas ele não tira a Bíblia do seu coração. Amém? E então ele arrancou a Bíblia e diz, tem que ser o nosso ensinamento. Nós não temos a Bíblia, é o que a igreja diz, não é mais a Bíblia. Até hoje ela tem esse ensinamento, é o que a igreja mãe diz, não é a Bíblia. E aí os irmãos ficaram sem Bíblia, sem nada, e foi uma perseguição tão grande, tão grande, tão grande, e escureceu aquela era, foi terrível, um longo tempo. Mas aí Deus enviou o outro animal. Como é que ele é? Oi? Não. Quando entra o cavalo negro e tira a Bíblia da mão, aí ele entra o outro animal, depois do bezerro. É o homem. Não é o homem? Agora, o que o homem, o que significa? Aquele poder. O homem tem que astúcia, inteligência, não é? Sabe quem viveu nesse período aí? Lutero, Wesley. Vê na história o que esses homens fizeram. Não foi nesse tempo que eles traduziram o Novo Testamento? Quando esse poder desce em Lutero, o justo viverá pela fé. Ele, o irmão, foi um tempo de grande evangelismo, não foi? Um tempo de Lutero e de Wesley. Um grande evangelismo pela terra. Eles traduziram a Bíblia, distribuíram para o povo. Olha Deus movendo ali, ó. Deus movendo de novo no poder de um homem que é semelhante ao homem, né? O animal semelhante ao homem. E um grande poder sai sobre a terra e começou a tal ponto que brotou uma folhinha daquela semente que morreu lá atrás, aquela semente plantada em Éfeso. Brota uma folhinha depois da escuridão, que foi a justificação pela fé. Amém? Então, ali levanta Lutero, o Wesley. Mas, contudo, eles levantaram, eles tiveram parte, todos eles tiveram parte nisso tudo, e eles foram caminhando e tudo mais, mas aí depois o diabo veio o quê? Devido ao poder semelhante ao homem vir, e as igrejas se estabeleceram o quê? Que os homens, então, tinham que interpretar a Bíblia, a mente humana tinha que interpretar, porque eles organizaram. Aquilo foi genuíno no período de Deus. Depois eles organizaram a coisa. Por isso essa vinha vem até hoje. Mas aí houve uma grande organização. Entende? Aí uma grande organização que chega até a era de Laodiceia, que é a era pentecostal. Uma grande organização. Aí qual o último poder que Deus enviou? Uma águia pousada lá na montanha, não foi? Não. Uma águia voando, ó. Além de ser águia pousada, ela tem uma grande visão, imagina ela voando. Olha o que está fazendo as pregações hoje dos pastores e as igrejas. Olha que altura que a gente está, olha o que a gente está vendo passar diante de nós, irmão. É a unção da águia que está entre nós. Amém. Se não é a unção da águia, a gente estava todo confundido, mano. A gente não sabia nem quem era Deus. Né? Ficava na 2, 3, não sei e tal. Não sabia nem o nome de Deus. A gente nem tocaria nesses assuntos aqui. Para melhor a gente ficar falando sobre Salmo aí, porque isso aí é muito, né? Como eu disse uma vez para vocês, né? Um grande sábio intelectual foi querer falar de Apocalipse 12, do dragão, e ele assemelhou o dragão, porque fala o dragão, a antiga serpente. O dragão, a antiga serpente chamada diabo. Então ele disse, a antiga serpente, lá do Éden. Ela estava lá no Éden. E a Bíblia diz que ela foi amaldiçoada e ela rastejou. Pó comerá todo dia de sua vida. Então, esse teólogo, esse moço ensinador lá, ele disse que aquele dragão de Apocalipse, ó, era a serpente do Éden. Que ele comeu tanto pó que virou um dragão. Aí estava lá no céu, virou um dragão. Ó, irmãos, comer pó virar dragão. E não é nada disso, né? É símbolo, né? Não é nada disso, né? Tanto é que, ó, veja que ele olha a mulher e tudo mais e tal. Você sabia que esse dragão está de olho na gente, irmão? Esse dragão significa Roma, né? Está de olho na gente. Satanás está de olho no povo de Deus, nos eleitos do dia. Ele fica perseguindo, tentando perseguir, achar os eleitos do dia. Mas já está profetizado, ele não vai alcançar a noiva, porque é dado a ela 2 asas, ela voa longe do alcance da serpente, né? E ela fica lá, ela vai embora, ela sai nesse arrebatamento. Mas nós vamos parar aqui, irmão, então preste bem atenção. Veja por que hoje a igreja não está tendo uma perseguição na igreja, aonde você está tendo fé para isso. Não, eu vou para a arena mesmo, não vou morrer queimado, vou morrer executado pelo nome de Jesus. Você vê que mudou a coisa, né? Agora o que? O diabo diz, vou mudar a estratégia. Agora eu vou vir religiosamente, porque eu estou matando eles, não está adiantando não. Está vindo mais gente ainda. Mas eu vou convencer eles que eles são crentes, vou convencer eles, vou enganar eles com religião.
de forma de religião, eu ganho muita alma para mim. Porque eu engano eles, convenço eles, dou um sistema de organização para eles, digo que eles já são salvos e engano eles, convenço eles que eles são cristãos. Então, com o sistema de organização, eu domino tudo. Então, por isso, o que ela se formou? Essa igreja, esse cavaleiro de cavalo branco, caminhando lá no início. Olha lá em Apocalipse 17, onde ela está, sentada sobre muitas águas, dominando. Olha a mulher lá, sentada sobre muitas águas, dominando nações, povos, prostituindo com os reis da terra. Olha que igrejona. Mas o João disse, a mulher está embriagada com o sangue dos santos. E aí? Olha aí, ó. Olha ela lá atrás, ó. João disse, ela estava embriagada com o sangue dos santos. Uma mulher sentada em água, embriagada com o sangue dos santos, é uma igreja que domina o mundo todo. E olha os santos que ela matou lá atrás. Mas João disse, ó, gente, ele fala, todo mundo adorou a besta, todo mundo foi dominado por esse sistema. Todos, só aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, não adorarão a besta. Aí você diz, se poder está sobre as águas, dominando tudo, e ele não está dominando a tua mente, teu nome está no livro da vida do Cordeiro. Amém? Você tem que ser muito agradecido a Deus, irmão. A proteção que Deus está te dando é muito. Deus pode permitir fisicamente uma enfermidade, até um acidente ou algo assim, ou até mesmo você ser levado num acidente trágico, como foi o irmão Bruno, ou outra coisa assim, uma doença que te matar aos poucos. Deus pode permitir isso. Mas, irmão, lembra, Ele ama tanto que a tua alma está protegida. Satanás pode enfermar teu corpo, com a permissão de Deus, mas ele não pode chegar à tua alma. A tua alma está selada e escondida em Jesus Cristo. O jeito de vida de Deus está em você. Quando fala a palavra para você, você diz, é isso que eu quero ouvir. São essas coisas. E as revelações desse engano, e as revelações dos mistérios escondidos, de toda a Bíblia, está te trazendo você está se identificando com essa família. Você é da família da igreja aqui, você se sente bem aqui, tem gente que se sente tão bem na igreja, mas saiba que além disso aqui, nós temos uma família, por isso Paulo disse que a família no céu e na terra receba o nome de Jesus. Você é da família de Deus, irmão. Então, você tem a unção da águia e da águia voando. Você não está como a águia pousada e olhando que já tem grande alcance. Você está na altura, voando e vendo tudo isso e dizendo, oh Deus, eu sou tão débil, tão falho, mas esse sistema não consegue me enganar, não pode te enganar. E Jesus disse que o diabo, olha ele pela janela da igreja, virá no meu nome, e será tão parecido, né? Já falso Cristo, falsos profetas ou ungidos, pregadores e Cristo ungido, que se for possível, enganaria até os escolhidos, porque eles terão manifestação, ministério, terão manifestação do Espírito Santo. Se for possível, enganaria até os escolhidos. Mas veja, se for possível, mas não é. Você não é enganado, porque a vida de Deus está em você. A vida de Deus é a palavra. Amém? Vamos ficar de pé e cantar o hino, vamos parar por aqui, né? Mas é muito bom essas coisas, não é? Olha, irmão, se a gente parasse em cada ponto disso aí, e fôssemos parar para ver no tempo do leão, no tempo do bezerro, no tempo do homem, ou seja, o poder semelhante, né? Esses animais estavam ali anunciando, isso tem a ver com os eleitos, veja, eles fizeram grande festa lá quando o livro foi aberto, festejaram, isso é maravilhoso. Nós vamos cantar o hino? Já posso ouvir? Oi? Qual hino? Daí você termina aí, a gente canta esse hino. Depois a gente canta o outro, né? Mas qual é? Não, irmão, vamos cantar primeiro o 410, né? Miriam sentiu dirigir, ele fala das eras da igreja, né? Agora lembre-se, deixa eu falar para você. São quantas eras que tem, irmão? São quantos períodos? 8? 7. Nós estamos no quê? No 7, né? Agora, se as eras da igreja é um plantio do trigo de joio, a falsa vinha, a verdadeira vinha, nós estamos na 7, nós estamos no tempo de colheita, isso? Então, Jesus disse que no final da lavoura, o joio é atado para ser queimado, né? E o trigo para o celeiro de Deus. Então, irmão, se prepare, você vai ser colhido para o celeiro de Deus, amém? Agora você está ouvindo um pouco do que é esse alarido?
Agora você entende que dentro de Tessalonicenses capítulo 4 está aí Malaquias 4, amém? Não é? Não estou lendo aqui Malaquias 4? Não está aí Lucas 17:30? Isso é a manifestação do Filho do Homem, ou seja, o ministério da palavra. Cristo estaria aqui outra vez, porque é Ele que abriu o livro, não fisicamente, o ministério de Cristo, para compreendermos de se Ele abriria o livro. Então, tudo está aí, irmão. Malaquias 4, Lucas 17, Apocalipse 10, amém? Mas ainda, veja, nós vamos subir, a mensagem desceu, chegou até nós subiremos ao encontro do Senhor, né? E depois estaremos sempre com o Senhor. Agora nossos irmãos estão nos esperando, amém? Eles estão ansiosos ali, hein? Estão na sexta dimensão esperando o Célio, eu, cada um de nós. Fiquemos de pé e cantemos esse hino. Sempre vou lembrar. Não sei se vai dar para eu cantar nesse tom, peraí. Sempre